Começando, senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, a mais um super convidado, a mais um super tema. Vivi Ribas, boa noite. Muito boa noite, Misa. Boa noite, meus queridos amigos que nos assistem aqui pelo nosso canal do YouTube. Isso. E você que está nos ouvindo aí pela Felicidade, sejam muito bem-vindos a mais um super tempo de qualidade. Mais um super tema em um tema lindo, Vivi, preocupante. Atenção, hein? Responsabilidade nossa de cuidar das nossas crianças. Mulheres, estamos em um mês de dupla comemoração, né? Tem que é o mês das crianças e a conscientização das mulheres aí na questão do câncer de mama, né? Um mês de muito cuidado à saúde feminina, né? Nós que somos tão frágeis e fortes e frágeis ao mesmo tempo, né? Então estamos aí no Outubro Rosa. Vamos ter muito assunto legal esse mês. Muito assunto, Vivi. Eu quero chamar ela, quero convidar ela, que é uma artista, ela que tem encantado a muitos com o seu ministério, com o seu talento. A história de superação de vida dela é incrível. Vivi, apresente a nossa convidada, por favor. Seja muito bem-vinda ao Tempo de Qualidade, querida Miriam. Bem-vinda ao Tempo de Qualidade. Bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todos os ouvintes. E a todos que depois, né, vão assistir a este vídeo, esta live. É verdade, fica pra sempre, né? No YouTube fica pra sempre. Miriam, primeiramente, apresente pra nossa audiência, pra galera entender o que vai rolar no programa de hoje, por favor. Então, eu sou Miriam Arseno Rocha, sou uma artista plástica da cidade de Camboriú, Santa Catarina. E recebi esse convite honroso para participar com vocês, para falar um pouquinho da minha história, né, da história de superação, e também falar sobre o poder que a arte tem de transformar, de curar, de levar transformação, e também falar um pouquinho de superação. Boa, coisas incríveis, poderosas que todos nós precisamos ter. E para quem está no YouTube, viu, já tá vendo alguns quadros atrás dela, que são realmente obras que ela fez inspirada por Deus através do seu talento. Você vai saber um pouquinho da história ali, ela tá mostrando. Tu tá no FM, tá na Felicidade FM, corre pro YouTube, já te inscreve no canal, tá certo? E vem pra cá porque você vai ver, além de ouvir, vai assistir aí esses quadros, essas inspirações, Vivi. É isso aí, a honra é nossa, Miriam. Muito bom te ter aqui. Obrigada por topar em compartilhar a tua história, verdade, né? Porque tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas por ela. E que bom que tu falou, Vivi, agradecer em ela compartilhar a história. Tem muita gente que sofre por traumas calado, né? E se sofrem calado e se envergonham de expressar. E ela já, para muitas pessoas, já falou, conta aí, né, todo o trauma, tudo que ela sofreu, realmente para ajudar outras pessoas, né, Miriam? Sim, eu comecei a descobrir, tive o meu primeiro encontro com a arte há uns 28 anos atrás, incentivada pela minha irmã mais velha. E eu comecei a pintar panos de prato, então eu me tornei primeiro uma artesã antes de ser artista plástica. Olha só. E por muito tempo eu lidei com o artesanato como profissão, como Ok. Deu uma travadinha. A pintar quadros. Uhum. E por muitos anos eu pintei profissionalmente. Vivi Ribas, por favor, conte pra gente aí, né? A nossa querida Miriam, dessa história linda também. É claro, né? Do começo pra galera entender bem, Miriam, como você descobriu o seu talento na arte? Fala pra gente, por favor. Então, eu me aproximei da arte aos 20 anos, 22 anos, incentivada por minha irmã, né? Como já havia falado. E comecei como artesã, pintando panos de prato, e depois me envolvi por muito tempo com o artesanato. Me tornei professora de artesanato por muitos anos. E depois de muito tempo que eu fui ter o primeiro contato com a pintura em óleo sobre tela, que é o que eu exerço hoje enquanto artista plástica, né?
Então, a minha aproximação da arte se deu por conta da necessidade financeira. Eu comecei a pintar os meus panos de prato porque eu estava noiva e precisava casar, então eu precisava arrumar, né, um dinheirinho para ajudar meu noivo para que a gente pudesse chegar ao casamento. Por isso eu iniciei dessa forma. Tá aí, então, tudo por causa do casamento, Vivi Ribas. O que a gente não faz pra casar, né? Vivi, quando tu foi casar, o que tu ajudou aí? O que tu vendeu aí pra casar? Eu trabalhava, lembra? Trabalhava lá do lado da cafeteria ainda. É verdade. Não, verdade. Eu lembro, mas a audiência... Audiência, desculpa. Faz de conta que a gente não sabe a história um do outro. Vamos compartilhar. Eu vendia celulares na época que eu casei. Sensacional. Bora pra próxima pergunta, Vivi Ribas. Vamos com o teu testemunho, então, né? Tô ansiosa pra escutar o teu testemunho. Nos conte um pouco, tente resumir. Eu sei que é uma história longa e muito bonita. Tente nos resumir um pouco do teu testemunho, Miriam. Então, por muito tempo eu fiquei pintando, né, profissionalmente, como artesã e como artista plástica. Sempre pintei minhas obras para venda, né? Sempre foram obras decorativas e sempre servindo a Deus, né? Eu e minha casa sempre servimos a Deus. Sou casada e tenho 2 filhas. E em 2016 eu fui fazer uma escola de sexualidade na base missionária Avalanche Missões Urbanas, e lá em Vitória, no Espírito Santo. E nessa escola eu aprendi que através da minha arte eu podia transformar vidas, eu podia falar sobre sexualidade através da arte. E eu lembro que nesse ano de 2016 é como se tivesse virado uma chave na minha vida. Olha aí. Foi nesse mesmo período que eu também, além de fazer essa escola de sexualidade, descobri que a minha história de tristeza podia se transformar em um projeto. Eu também, no ano de 2016, eu descobri que eu podia pintar a palavra de Deus em ambientes eclesiásticos, em cultos, em seminários, em escolas. Então, eu sempre digo que o ano de 2016 foi um divisor de águas na minha vida. Foi o ano em que tudo começou, foi o ano em que eu fui curada interiormente dos traumas que sofri na minha infância. Aos 8 anos de idade, eu sofri violência sexual intrafamiliar. Alguém da minha família, né, me abusou sexualmente. E eu lembro que quando eu fui contar para minha mãe, ela não acreditou na minha história. E ainda, naquela época, né, os pais batiam muito nos filhos. Ela ainda bateu e me chamou de mentirosa, não acreditando em mim. E eu guardei, né, esse segredo por quase 30 anos. Uau. Nunca mais eu voltei a falar sobre essa história. E aí em 2011, foi aproximadamente 30, quase 32 anos. Uau. Eu guardei esse segredo. E em 2011 eu fui fazer uma outra escola na base missionária da Jocum, em Curitiba. E lá, em um grupo de terapia, eu consegui relatar o que havia acontecido comigo aos 8 anos de idade, e eu pude liberar perdão para minha mãe, porque eu guardei muita mágoa dela por muitos anos. Eu senti mais raiva da minha mãe do que propriamente do abusador. E foi naquela escola, na Jocum, que eu consegui lidar com essas emoções, falar, trazer isso para fora diante das pessoas, porque naquela sala onde todos estavam ali também havia pessoas que também haviam passado pelo mesmo trauma que eu. Então eu me senti segura e eu pude relatar e ali ser confrontada e orientada, né, a liberar perdão tanto para a mãe quanto para o agressor. E a partir desse primeiro enfrentamento com as minhas emoções é que eu comecei a ser curada, né? Com muita busca em Deus, eu comecei a ser curada, porque eu acredito que a cura da nossa alma, ela é um processo lento, né? Ela não acontece do dia para a noite. Então, a cura das nossas emoções, ela é um processo. Então, cada dia a gente vive
algo, né? E Deus, ele nos permite viver essas situações para nos ensinar. Hoje eu olho para a história de tristeza que foi o abuso, eu sou filha adotiva. Isso que me aconteceu foi dentro da família de adoção, mas hoje eu olho para trás e eu consigo dizer para Deus, muito obrigada pela família que o Senhor levantou para me adotar. Olha aí. E mesmo que essa maldade aconteceu dentro dessa família, mesmo assim eu consigo ver a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E tudo aquilo que me aconteceu, hoje eu olho para trás e digo, Deus é bom, porque Ele me curou. E Ele usa hoje a minha história como uma voz diante daquelas pessoas que passaram pelas mesmas circunstâncias que eu. Olha, Vivi, com 8 anos. Coisa linda. E 30 anos depois veio a cura. E assim, ó, eu vou te contar algo, Miriam. Você não sabe, com certeza não, mas coincidentemente não, porque eu não acredito em coincidência, mas é o segundo programa que nós falamos sobre cura. Semana passada nós conversamos aqui com um pastor que falou sobre esses processos de cura. Então eu tenho certeza que a tua história ela vai fazer diferença, porque não é à toa que nós estamos falando sobre esse assunto tão importante, sobre violência doméstica, sobre violência sexual, sobre guardar. E uma coisa que você comentou é que você foi criada, né, dentro dos princípios cristãos. Então, com 8 anos, a família que te adotou era cristã, Miriam? Sim, a minha família era cristã, inclusive a família que me adotou era conhecido do meu pai legítimo da igreja, eram pessoas que frequentavam igrejas e eu fui criada num lar cristã e quero ressaltar aqui que não são todas as mães que não acreditam nos seus filhos. Com certeza, com certeza. É muito importante falar isso, que a gente vê mães que são como leoas, que protegem seus filhos. A minha não acreditou, a gente sabe, né, que existe muitas mães que ainda não acreditam, que escolhem acreditar no abusador, mas vamos dizer assim que de 10, 4 faz isso, né? O que é ainda um percentual muito alto, infelizmente, né? Mas... Sim, ainda é. Mas pra tudo tem um propósito. Que coisa linda ver essa transformação na tua vida e ver Deus te usando através da tua história. E tá tudo se linkando. A Vivi falou muito a verdade. A gente falou semana passada com o pastor trazendo um método exatamente de cura. Exatamente. E ele falou muito desse processo. De confissão, de abrir o coração. Exatamente a forma como a Miriam foi curada. Como foi curada. E depois de 30 anos, Vivi, para te ver. Gente, atenção, você que tem uma ferida, para você que tem algum trauma, não vai ser do dia pra noite, né? Claro que a gente sabe de alguns casos que, né, podem sim, em pouco tempo, em um dia, em uma noite, uma transformação, mas geralmente existe todo um processo essa cura. E a gente tem que estar aberto pra isso, né, Miriam? Um detalhe, assim, que em 2011 eu fiz a escola EIFOL, na Jucum, onde houve esse enfrentamento, né, onde eu pude falar, onde eu pude chorar e liberar perdão e trazer tudo para fora. E aí, em 2016, eu vou novamente fazer uma outra escola, e lá nessa escola de sexualidade, o que aconteceu comigo lá? Lá eu me deparei com a menina de 8 anos. Ou seja, olha só, lá houve um enfrentamento das minhas emoções, porque havia presa dentro de mim uma menina de 8 anos. Eu já era uma mulher de 40 e poucos anos, mas eu tinha atitudes que me fazia voltar na idade de 8 anos. Uau. Então, assim, o gatilho que disparava algumas atitudes no meu comportamento já na fase adulta estava lá atrás na menina de 8 anos, quando tentou contar a história para a mamãe, e a mamãe não acreditou, chamou de mentirosa, bateu, e aquela menina ficou muito triste e lamentou por muitos anos. A Miriam tá aqui para trazer um pouquinho da sua história. Miriam, eu queria te fazer uma pergunta, por favor. Miriam Arseno, dá para detalhar um pouco a história? Porque assim, tu falaste que com 8 anos, né? 8 anos sofreste esse abuso. A pergunta que eu digo é, depois que você... Foi uma vez só
ou depois que tu confessou pra sua mãe, né, que sua mãe não acreditou, continuou acontecendo abusos ou não teve mais, realmente foi uma coisa interna que tu precisou daí, depois de 30 anos, tratar, ou teve outros abusos, outros crimes nesse gênero aí que aconteceu contigo? Então, a pessoa que me abusou sexualmente pela primeira vez, após eu relatar para minha mãe, nunca mais tentou novamente, graças a Deus. Graças a Deus. Porém, essa pessoa, vamos dizer assim, me batia muito, eu sofri muitas agressões, eu fui muito castigada no trabalho infantil, isso há 40 anos atrás, né? A criança trabalhava na roça, meus pais eram agricultores. Porém, eu cresci, Misael, num ambiente de muito abandono em relação a esse tipo de proteção, né? Eu passei a parte da minha adolescência nas mãos de homens mais velhos, sempre me comprando. Então, hoje seria chamados pedófilos. Querida Miriam, que está diretamente de Santa Catarina, a Miriam Arseno, que ela é artesã, é artista plástica, tem uma história de superação linda, vive desde os 8 anos sendo abusada, sendo humilhada, não compreendida, né? Não compreendida, e agora ela está aqui depois de 30 anos, foi totalmente curada, e curada de tal forma, Vivi, que ela abriu um projeto que é o Arte de Denúncia. Aquele velho paradoxo, paralelo, né? Da ostra que é machucada. Isso. Saiu uma pérola, né? Vamos falar sobre essa pérola, sobre esse projeto incrível, Miriam. Arte que Denuncia. Esse é o nome do projeto, que eu já sigo lá no Instagram. Por favor, Miriam, nos conte desse projeto, como ele nasceu e qual que é a funcionalidade dele, por favor. Nossa, essa da pérola aí foi profunda, viu? Eu até, inclusive, pintei uma obra que foi doada sobre a pérola. Realmente, a ostra, ela precisa ser ferida e ela passa por um processo de 7 anos, porque a pérola verdadeira e a mais preciosa, ela permanece durante 7 anos dentro da ostra para se tornar aquela joia preciosa, né? Então, assim é na nossa vida também, né? Um processo, né? Nós não passamos por cura do dia para a noite e a gente não libera perdão simplesmente porque sentimos, né? O perdão é uma decisão, então a gente decide. E falando do nosso projeto, o projeto Arte que Denuncia, Combate e Previne, ele nasceu através da minha própria história, né, onde eu comecei a pintar a minha própria história de abuso sexual sofrido na infância. E em 2019 eu lancei uma exposição de arte, começando pela minha primeira obra que fala sobre a minha história, uma exposição de arte com o tema Violência contra a Mulher e a Criança, com 12 obras de arte. E ela rodou, ela passou por muitos municípios, por muitas câmaras de vereadores, prefeitura, inclusive ela esteve na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no ano de 2019. Olha aí, é verdade, eu lembro. Em maio. E essa exposição de arte, ela tem por objetivo levar a conscientização e a prevenção do abuso sexual e da violência doméstica. Então, estas obras que foram pintadas, elas não são obras fictícias, são obras que têm um relato por trás. Então, durante muitos anos, eu trabalhei no aconselhamento pastoral e eu ouvi os relatos de muitas pessoas, de muitas mulheres que sofreram violência, muitas mulheres que passaram por abuso na sua infância, semelhante à minha história. Então, eu pude colocar um pouquinho na tela daquele sofrimento, né, daquelas memórias, né, que aquelas pessoas trouxeram para fora. E também, fazendo parte dessa exposição de arte, eu pintei uma obra que o título dela, ela está aqui atrás, ó. O título dela é Meninos Também São Vítima. Nessa obra, eu contei, eu pintei, eu relatei a história do meu marido. Ele também foi vítima de violência sexual na infância, aos 11 anos de idade, e nessa obra eu também pude relatar a história dele, que também serve de encorajamento para os homens que lá no passado, lá na sua infância, passaram por esse trauma, né, por essa situação tão triste,
que eles também possam falar, que eles também possam trazer para fora, né, esse segredo, porque isso vira um segredo, isso vira um trauma na nossa vida e a gente escolhe esconder, e isso não é bom. Então eu encorajo os homens a buscar ajuda. Muito bom. Muito bom. E a gente vê muitas pessoas testemunhando, né, que a arte ajuda como tratamento pós-trauma, né, e até para prevenção também. Então a arte ela é usada, inclusive a arte é usada até para essas crianças que sofrem de algum tipo de transtorno também, não apenas abusos, não apenas traumas, mas até tem a musicoterapia, né? Tem vários, né? Tem musicoterapia, tem na base de esportes, dança, tem várias artes. Se tratando em arte terapêutica, curadora, não apenas a arte que tu trabalha, tu acha que tem alguma arte, Miriam, que não é benéfica, que pode não vir ajudar pessoas? Sim, existe artes que, na minha opinião, uma arte pornográfica, né? Uma música com conteúdo pornográfico é uma arte que não é benéfica, né? Ela vai de encontro contrário às leis que protegem a criança e o adolescente. Então, ela bate de frente com essas leis e também ela fere, né, os princípios morais da palavra de Deus. Então, toda arte que de alguma forma ela propaga a imoralidade e ela incentiva a pornografia infantil, a sensualidade das crianças, na minha opinião, é uma arte que não é arte, né? É algo que não é bom e não deveria ser mostrado. É uma arte no sentido de tu fez arte, né, Miriam? Sim. Que coisa, hein? O nosso projeto hoje, ele entra dentro das escolas, né? Eu levo a exposição de arte e eu trabalho palestras de prevenção. Então, são imagens fortes, né, que a nossa exposição de arte contém, porém, não são imagens que incentivam a pornografia, que induz a criança, né, a ter contato com a pornografia. Muito pelo contrário, as obras de arte que compõem o projeto, elas são obras encorajadoras, elas são obras denunciadoras, são obras que têm o ato da violência, mas ele não é explícito. Então, de alguma forma, quando a criança, a partir de 8 anos, que é a idade que a gente trabalha nas escolas, ela tem um contato visual com aquela obra e ela ouve o meu relato incentivando ela a denunciar, a falar, de alguma forma, se ela passou pelo abuso sexual, no final da palestra ela procura a diretora da escola, ela procura a psicóloga, o professor, e ela conta. Então, nós temos aqui no nosso município muitas histórias, muitas denúncias após o projeto ter passado pela escola. Que legal. Ajuda, incentiva as pessoas, né? As crianças se identificam, né, com a história. Verdade. Muito é verdade. Bom. Tem muitas crianças que passam, e eu acho assim, Mi, pra nós nesse finalzinho de programa aqui, dar algumas dicas, né? Pra cuidarmos das crianças que às vezes se sentem humilhadas, incompreendidas. Muitas crianças passam pelo que a Miriam passou. E, Mi, a gente sabe, a gente tem que ficar analisando as atitudes dessas crianças. Se elas estão fazendo algumas atitudes, né? Sinais. Se elas estão fazendo algumas coisas que não condiz com criança. Se elas estão fazendo, poxa, adulto faz esse tipo de coisa. Esse tipo de carinho que a criança faz num adulto, né? Chegou lá um sobrinho, um tio, tá ali com o seu sobrinho, ou um priminho. Poxa, mas esse carinho tá muito, né, abusivo, tá um carinho muito forte. Provavelmente essa criança está sendo abusada. É um carinho que ela recebe de um adulto. Então são sinais que eles nos dão, e uma das coisas é o desenho deles, né, Miriam? Eu queria que tu falasse sobre isso. A criança, quando começa a fazer o desenho, se ela incluir no desenho, eu vi isso de psicólogo, se ela incluir no desenho um órgão genital, fez ali aquele bonequinho, né, dos pauzinhos ali, o tipo pirulitinho, a cabecinha, as mãozinhas, e bota um órgão genital, que provavelmente essa criança, possivelmente ela tá tendo um abuso, acesso a isso, né? Ou imagem, ou vídeo, ou até mesmo sendo abusada. Fala um pouquinho pra gente dessas preocupações que nós temos que ter aí, esses sinais que essas crianças deixam pra gente, Miriam, por favor.
Sim, eu chamo assim a atenção dos pais, das mães, das avós, dos cuidadores das crianças, né? Não necessariamente seja a mãe, né? O cuidador pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser um amigo, né? Então, eu chamo a atenção dos cuidadores em especial para que observe as crianças, observe os sinais. Às vezes a criança, ela desenha sim, a psicologia usa o desenho para identificar sinais de abuso, porque a criança, ela através dos traçozinhos, ela consegue sim manifestar o que está acontecendo com ela. Muitas crianças, hoje, eu chamo essa atenção, né? Muitas crianças hoje têm acesso às redes sociais, têm acesso à internet, e através da internet elas têm acesso à pornografia. Muitos jogos hoje, joguinhos infantis, eletrônicos, eles estão ali, os pedófilos estão ali inseridos, ali dentro está tendo contatos, as crianças estão tendo contato com a pornografia, com a pedofilia. Então, assim, eu chamo muita atenção dos cuidadores para que tenha esse olhar atento, observe o que essa criança está fazendo no quarto, sozinha, no celular, no computador, observe isso, porque hoje o grande mal hoje dentro das famílias chama-se internet, e essas crianças terem acesso à internet. Outra coisa, a criança ela muda de comportamento, então é muito importante que esse cuidador, ele observe, né? Uma coisa muito importante é que a igreja também, os líderes de ministérios infantis, tenham esse olhar clínico para essas crianças, né? Observar a atitude dessa criança. Às vezes a criança, ela se torna uma criança sensual, ela começa a tocar no amiguinho, a querer beijar a boca do amiguinho, a querer tocar no amiguinho. Esse é um sinal de que provavelmente essa criança está passando por abuso. Outro sinal, se for um adolescente, ele começa a se isolar, ele começa a se cortar, ele começa a ter depressão. Então, é muito importante que essa família preste atenção. Dicas importantes, Vivi. Importantes, necessárias. Olha, cuidem as crianças. É algo assustador, né, Misa? A gente que tem filhos ficam bem preocupadas assim, com essa questão. Cuidem as crianças, e isso que a Miriam falou é muito importante. Eu trabalho dentro de um ministério infantil ali da nossa igreja também. E é muito importante que você escute as crianças. Às vezes ali, naquele momento do culto, é o único lugar onde a criança tem para abrir o coração, para falar. Então, que tem respeito. Isso. As pessoas respeitam. Estejam atentos para ouvir a criança, sabe? Às vezes os professores, aconteceu já, vou contar rapidamente, de uma criança querer falar e o professor interromper e dizer só um pouquinho, que agora o prof precisa ministrar aula. Às vezes, a gente deixa de ouvir a criança, e aquele é o único momento que a criança tem para falar. É verdade. Então, fiquem atentos. Vivi, tu como professora, já viu algo estranho assim? Já vimos sim, já identificamos sim. Olha só, então a importância, né? Atenção, gente, todo mundo atento. Estamos aí na Semana das Crianças, Dia das Crianças. Elas só merecem ser cuidadas, respeitadas. Elas só merecem brincar e se divertir, Vivi. É isso. Criança foi feito para isso, Vivi. Só para se divertir, né, Miriam? Só para brincar, só para se divertir, por isso a gente tem que ter esses cuidados. E é nosso dever proteger as crianças. Tem um texto na palavra de Deus, em Provérbios 31, no verso 8, que diz assim, ó: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Uau. Seja o defensor de todos os desamparados. Talvez o único defensor dessa criança é o professor, é o líder da escolinha dominical, é o professor lá na escola. Talvez essa criança só vai conseguir falar nesse ambiente. Nós temos um dado mundial. Durante a pandemia, 5 milhões a mais de crianças abusadas. Por quê? Porque elas ficaram dentro de casa em contato com os abusadores. Então, é nosso dever enquanto igreja defender as nossas crianças. É nosso dever enquanto igreja ter um olhar clínico em relação às crianças, criar projetos de prevenção ao abuso sexual, à violência doméstica, criar projetos em defesa da criança e das mulheres que são vítimas de violência doméstica é tão espiritual quanto orar por elas. É verdade.
Grande dica, Vivi. Eu queria que tu chamasse os patrocinadores para nós encerrar esse programa aí, né? Que a gente tem falado, é para conscientizar, é para sim estarmos atentos. Às vezes o teu vizinho vive, às vezes o apartamento do lado, às vezes o pátio do lado tem alguém sofrendo. E atenção, às vezes dentro da igreja, não se engane. Família toda cristã e às vezes mesmo assim tem crianças sendo abusadas e a gente sabe o resultado disso. É cadeia, é prisão, é denúncia. Faça a sua parte, vamos lá cuidar das nossas crianças. Vivi Ribas. É isso mesmo, vamos com os nossos patrocinadores. Igreja Embaixada da Fé, telefone desse povo aqui do bem, você encontra aqui na descrição deste vídeo, de todos os vídeos que estão aqui no nosso canal do YouTube. Miriam Arseno, quero agradecer a sua presença, parabenizar pelo Arte que Denuncia, que tem feito aí, né, tão bem, que tem salvado tantas pessoas. Que Deus cada vez mais abençoe a tua vida. Conta comigo, com a Vivi, com o programa Tempo de Qualidade, com a Rádio Felicidade, porque pessoas inspiradoras, pessoas inconformadas como és você, a gente precisa cada vez mais. Então conta com a gente aí para propagar cada vez mais o amor de Deus e vamos juntos. Com certeza. Eu quero aqui agradecer também a vocês pelo convite honroso e por nos dar essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né? E também quero deixar aqui um incentivo a todas as pessoas que de alguma forma passou, né, na sua infância por abuso sexual, por violência, que busque ajuda terapêutica, que não fique sofrendo sozinho, né? Eu costumo dizer que dor compartilhada é dor diminuída. E aquelas pessoas que sabem que alguém está sendo abusado, que alguma criança está sendo abusada, você sabe, você vê, você percebe e você não denuncia, saiba que você é tão abusador quanto aquela pessoa que está fazendo mal. E eu quero dizer aqui, existe o Disque Denúncia, ligue 100, é anônimo, é gratuito e você pode denunciar. Não seja conivente, não permita que mais uma criança sofra, não permita que mais uma pessoa se torne traumatizada na sua fase adulta por conta da negligência nossa de não fazer a nossa parte de denunciar e ajudar essa criança, de ser a voz que vai pedir o socorro por ela. Eu sempre digo que o nosso projeto é a voz daqueles que não conseguem falar. Então eu chamo você para esse exército, vem conosco, vamos denunciar, vamos combater o abuso sexual, vamos ajudar e proteger as nossas crianças. Muito bom, muito bom. Miriam, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, site, Instagram, por onde te encontra, minha querida? Nós temos o Instagram do projeto, @Arte que Denuncia, e o Facebook, a página do projeto é Arte que Denuncia, Combate e Previne. E também tem o meu Instagram pessoal, que é @m.arseno, e a página do Facebook, Artista Plástica Miriam Arseno Rocha. Tá aí, Vivi. Bom demais, Bi. Valeu. Super valeu muito esse assunto que amamos conversar. Muito obrigada, Miriam. Deus te abençoe. Deus abençoe. E é isso aí, segue ela lá, galera da Felicidade. Muito obrigado aí. Lembrando aí, vai pro YouTube, que no YouTube você vai aí visualizar os quadros que ela fez, que ela pintou, tá certo? Vamos compartilhar esse programa. Vai estar na íntegra a partir de amanhã. Então, bora compartilhar esse programa e ajudar muitas pessoas. Nós vamos encerrar com um videozinho do nosso patrocinador. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta com mais Tempo de Qualidade.